Repórter Senado de hoje vai mostrar a evolução da tecnologia do voto e o desafio de se criar um cadastro nacional com as impressões digitais de todos os eleitores em 10 anos. O programa discute com especialistas a segurança da urna eletrônica e o que deve mudar com a reforma do Código Eleitoral. Você vai ver algumas novidades das eleições de 2010, o voto dos presos provisórios, o impacto da lei da ficha limpa na escolha dos eleitores, que debatem o valor do voto na construção da democracia. Os avanços da tecnologia costumam ser excludentes. Deixam de fora pessoas humildes, de idade, analfabetas. Mas com a urna eletrônica a história é outra. É o que conta agora a repórter Antônia Márcia Vale. Usar a digital para se identificar era motivo de vergonha, sinal de analfabetismo. Hoje, o gesto representa uma revolução. A urna eletrônica, para mim, é melhor. Desde que a pessoa já tem o seu candidato certo, com os números certos, acho que não tem dificuldade de ser eletrônica, não. Mas faz porque é um voto garantido, né? Aquele outro antigamente não era. Esse é garantido. Eu levo decoradinho num papel, escrevidinho. Aí lá eu pesquiso e voto, beleza. Tem hora que eu acho meio complicado, ainda mais agora. Porque tem muito, é para votar para muitos candidatos. A eletrônica é mais fácil. Porque é só você digitar o número ali rapidinho. E aquele papel demora mais. Urna de madeira, de ferro, de lona, coisa do passado. Em 1996, o Brasil estreou a urna eletrônica. À época, então, o presidente do TSE, ministro Carlos Veloso, reuniu um grupo de especialistas brasileiros de vários órgãos e apostou na informática. Muitos entendiam que o voto eletrônico não daria certo. Quando me falavam que o brasileiro não saberia votar, eu falei, sabe. O analfabeto, ele não sabe escrever o nome. Perdão, ele não sabe ler nem escrever. Na eleição de 1996, 1/3 do eleitorado nacional votou em urnas eletrônicas. O ministro não esquece o depoimento de uma eleitora mineira, analfabeta, que não conseguia votar direito com a cédula e se realizou ao usar a urna eletrônica. Então ela disse, levei a cola, digitei o número do meu candidato, apareceu o nome, o retrato, e eu disse, é neste mesmo. Apertei a tecla verde, votei pela primeira vez. Aquilo ali, na época, me emocionou. Porque, na verdade, ela se tornara cidadã, as inteiras, não é? Naquela manhã, votando pela primeira vez. Um voto válido pela primeira vez. Era cédula, você marcava, né? O xizinho, tinha os candidatos, né? E você marcava o X naquilo que você queria, levava na mesa e punha na urna, né? Agora é eletrônica, muito mais fácil. A diferença de papel é muito grande. Se eu chegar a digitar os números, eu acho fácil demais. É só apertar o botão. O teclado simples da urna eletrônica, igual ao do telefone, beneficiou também as pessoas com deficiência visual. Primeiramente o teclado todo em braille e depois a resposta em áudio. Antes você levava uma máscara de papel com vazada, né, para que você escrevesse ali no buraco, né, no orifício ali, o seu candidato. Hoje não, hoje você digita o número, é mais tranquilo, é mais seguro. É tudo mais prático, né? Não tem, só vai lá e já vem já tá com o número na cabeça, chega lá e já digita, né, o nome de cada candidato. E eu acho que é bem mais simples, né? O voto eletrônico, ele fez essa inclusão social do analfabeto e do semi-alfabetizado. A inclusão social foi consequência de um sistema criado para resolver o grande problema que sempre contaminou as eleições brasileiras, a fraude. O mapismo era um dos vícios mais comuns. Pessoas que estavam fazendo escrutínio, contagem de votos, elas colocavam a mão nos mapas números diferentes daqueles que tinham sido contados. Isso acontecia por muitas vezes. O sistema eletrônico de votação veio exterminar com essas etapas e, portanto, com esse tipo de fraude. A fraude na eleição de 94 no Rio de Janeiro fez com que o presidente do TSE tomasse uma decisão. Na apuração do próximo pleito, não haveria mão humana.
a eleição seria totalmente informatizada. Se uma fraude deste tamanho ocorreu no Rio de Janeiro, o Rio que é uma espécie de tambor, tudo que ocorre ali repercute, não é, no Brasil inteiro, o que não estaria ocorrendo nos grotões, nos estados mais longínquos. O computador era usado nas eleições desde os anos 1980, mas apenas para totalizar os votos. Faltava a máquina de votar, prevista no Código Eleitoral de 1930. Nós implantamos o projeto Urna Eletrônica em 1995 com uma série de intenções, de premissas, que até hoje, graças a Deus, estão sendo cumpridas. Então, a primeira delas era que o voto eletrônico deveria vir para eliminar a fraude. Não é diminuir, é eliminar a fraude no ato do registro do voto, da vontade do eleitor e no ato da totalização do resultado, ou seja, da apuração de cada urna eletrônica. E isso vem sendo cumprido até hoje. Em 6 meses, o projeto básico estava pronto. Em 1995, houve a primeira licitação para produzir 70 mil máquinas. Tudo feito no Brasil. E escapamos de ter um modelo americano de urna com o tamanho de uma geladeira. Até uma empresa americana apresentou. Uma urna ficaria em $10 mil. Eu falei, não, nós não queremos isso não. Nós queremos uma urna brasileira, barata e de fácil aplicação. Nós vamos conseguir isso. A urna americana que nos foi oferecida era do tamanho de uma geladeira. E tinha também até uma cortina, podia fechar, então, e complexa o manejo dela. Além da segurança, o maior ganho foi que o número de votos brancos diminuiu significativamente, em torno de 7% para menos de 2,5% do país. O número de votos nulos diminuiu significativamente também, em torno de 10% para 3% ou menos que isso. Esse aproveitamento de votos, para mim, no fundo, é a inclusão social. Dificuldade é porque não está tendo gente de responsabilidade para a gente votar, né? Dificuldade que eu acho só isso aí, mas para votar é fácil. A urna eletrônica é o lado visível da informatização do processo eleitoral no Brasil. Mas o desafio da Justiça Eleitoral é recadastrar todos os eleitores do país com as impressões digitais. É o cadastro biométrico que vai ajudar a construir o novo registro civil dos brasileiros. A urna não para de evoluir. A nova tela tem maior definição de imagem. No lugar dos disquetes amarelos, pendrives para armazenar os votos. Os lacres foram reforçados. A cada eleição, o TSE complementa o estoque com urnas mais modernas. Mas desta vez, a grande mudança está fora da urna, nesta maquininha de identificação digital. Nas eleições de outubro, mais de 1 milhão de eleitores serão identificados pelas marcas dos dedos. É a urna biométrica. Não existem duas impressões digitais iguais. E 12 pontos idênticos entre uma digital e outra confirmam que elas são da mesma pessoa. São as minúcias. Essa descoberta do século XIX é a base dos mais modernos mecanismos de controle e segurança. Nas eleições municipais de 2008, 42 mil eleitores de Rondônia, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul testaram as urnas biométricas. Este ano, mais de 1 milhão de eleitores votarão nos novos equipamentos. E é só o começo. Todo esse procedimento foi acompanhado, balizado tecnicamente. O eleitor foi cadastrado com os dados biográficos e biometricamente. Então, a partir desse momento, o eleitor que consta no banco de dados do TSE ele está individualizado. O nosso grande desafio é cadastrar hoje 135.800.000 eleitores. O cadastro biométrico está sendo feito em parceria entre o TSE e o Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal. O sistema é o embrião do Registro de Identidade Civil, o documento único que vai substituir todas as carteiras de identificação do brasileiro. O sistema de identificação civil do Brasil é feito pelas impressões digitais. O que está se agregando agora é a tecnologia.
e promovendo uma grande integração com todos os órgãos de identificação civil, inviabilizando que um cidadão possa tirar documentos instados de forma a fraudar o sistema hoje. Graças à identificação digital, os eleitores de algumas cidades arrasadas nas enchentes de julho vão poder votar sem problemas. Em alguns lugares vamos ter que emitir novos títulos, em colaboração com as autoridades estaduais terão que ser emitidos também novos documentos de identidade. Mas no estado de Alagoas, por exemplo, grande parte das cidades atingidas pelas inundações, os seus eleitores foram identificados biometricamente, o que facilita bastante o nosso trabalho. O cadastro do TSE se transformou no arquivo mais confiável do país. Essa história começou em 1986, quando quase 70 milhões de eleitores atenderam ao chamado de recadastramento na Justiça Eleitoral. Uma renovação que riscou dos arquivos do tribunal títulos duplicados e eleitores já mortos. Não havia até então nenhum registro nacional dos brasileiros. A identificação era uma obra dos estados, alguns dos quais funcionavam de modo muito imperfeito. Em todo caso, cada um tinha a sua sistemática de identificação das pessoas. Aconteceu uma coisa curiosíssima. A Justiça Eleitoral tornou-se o único, perfeito e único cadastro de todos os brasileiros. Famílias perdidas havia anos, pessoas sumidas havia décadas, eram reencontradas por força dessa consulta ao TSE. A seguir, o que dizem os eleitores e especialistas sobre a segurança do voto na urna eletrônica? O desafio de garantir aos presos provisórios o direito de votar. E a logística das eleições que envolve um exército de brasileiros. Em instantes.